Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Jonas. Eu sou a Bruninha. E a gente vai começar agora mais um episódio do Unicast, que é o podcast organizado pelos jovens aqui da IBVG. Hoje, como nosso convidado, nós temos uma pessoa ilustre, especial, queridíssima, conhecida aqui na igreja. É o Dr. Renan. Dr. Renan, cardiologista, marido da Jaque, pai do Dani e da Elisa, presidente do corpo diaconal da IBVG, e durante a época da universidade, ele foi representante da CRU, né, que é a Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, lá da Unirio, no Rio de Janeiro. Então, Renan, bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente nesse episódio do podcast. Muito obrigado pelo convite, viu? Bom, o tema de hoje vai ser Deus e faculdade, né? Isso é um tema que a gente pode abordar de diversos pontos de vista, né? E a gente resolveu chamar vocês porque você e a Jaque se conheceram num programa cristão dentro da universidade, né? Isso foi bem legal. Você quer falar um pouquinho como foi a experiência da CRU pra gente primeiro? Tudo bom, pessoal? Foi bem legal participar da CRU durante a universidade. Na verdade, eu nasci num lar evangélico, né, num lar cristão. Cresci num lar cristão. E quando fui para a universidade, eu estava numa fase assim, meio barro, meio tijolo, né? Dentro do evangelho, naquela fase, né, ainda querendo me firmar, ainda querendo amadurecer no evangelho. Mas quando eu entrei na universidade, como o vestibular de medicina é um vestibular bem difícil, e eu tenho certeza que não fui eu sozinho que consegui passar em medicina, foi o Senhor que me abençoou com isso. Eu pus um propósito no meu coração de ser diferente na universidade, de fazer diferença na universidade do ponto de vista de evangelho, de pregar o evangelho e fazer diferença onde quer que eu estivesse. E para isso eu precisaria, na verdade, sozinho a gente não consegue fazer muita coisa, né? Então eu procurei, né, me informar em como é que eu poderia fazer algum trabalho evangelístico dentro da universidade. E eu tive a sorte de ter dentro da minha igreja, da igreja que eu congregava lá no Rio, uma missionária que já trabalhava com universitários, que foi a Liege. Então a gente não tinha trabalho universitário cristão dentro da Unirio, né? Mas como eu tinha o contato dela, ficou bem fácil da gente começar alguma coisa. Então a gente iniciou o trabalho com a CRU dentro da Unirio, né? Eu e mais algumas pessoas, né? E a gente meio que usou a plataforma da CRU para desenvolver um trabalho inicial ali. Começar qualquer coisa dentro da universidade é bem difícil, né? Ainda mais é um terreno bem árido, né? O terreno universitário pro evangelho. Mas com uma boa plataforma, uma boa proposta, boas ideias, e orando sempre para você achar as pessoas-chave, né, dentro da universidade, isso faz o trabalho crescer. Então isso foi bem legal. Você pode explicar um pouco pra gente o que é a CRU, o que foi, como que é esse grupo CRU acontece dentro da universidade, né? Como que vocês levam a palavra de Deus? A CRU, na verdade, é um braço, né, de uma organização maior, né, que é americana, né? Então o Bill Bright foi quem idealizou, né, o movimento Alfa e Ômega na época, né, depois Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, e agora CRU, né? Ele foi mudando de nome de acordo com que as coisas iam mudando dentro da universidade, dentro das gerações, né? Então ele é um braço de uma coisa, de um movimento evangelístico muito maior. E a CRU já está aqui no Brasil já há muitos anos, se não me engano, mais de 20 anos que a CRU está aqui no Brasil, né, em várias universidades, e sempre foi um trabalho, na verdade, que envolvia várias denominações, não só os batistas, mas diversas denominações. E a principal tripé, na verdade, não tripé, mas o principal foco da CRU dentro da universidade é pregar o evangelho, né? É a gente falar do amor de Deus acima de qualquer coisa, independente da denominação que a pessoa participa, né, fora da CRU, né? E o tripé, na verdade, é evangelismo, né, discipulado e educação cristã, né? Então a gente apoia a pessoa desde o momento que ela aceita Cristo, né? Discipula dentro da universidade, então tem sempre alguém junto dessa pessoa, caminhando junto com ela, até ela se tornar madura e poder andar com as próprias pernas, né? E essa pessoa sempre replica o evangelho, ela sempre tem que ir atrás de uma outra pessoa para evangelizar, para também
falar do amor de Deus, e a gente tenta usar uma linguagem sempre voltada para a universidade. Então, banda, a gente tinha nossas reuniões que a gente chamava de quebra-gelo, né? Então, chama quebra-gelo, é verdade, não era culto, era quebra-gelo, né? Então, quebra-gelo da universidade... Um negócio mais informal, né? Bem mais informal. Às vezes quando você fala culto, assim, ainda mais dentro do ambiente universitário, o pessoal já começa a te olhar com o nariz torto. Assim, então porque já existe todo um preconceito contra o cristão e o cristianismo dentro da universidade. Isso é um grande desafio dentro da universidade. E eu vejo que da minha geração, né, para essa geração agora piorou muito, né, esse preconceito, né? Então eu consigo perceber que muitas ideologias que eram mais superficiais na minha geração, hoje em dia já são bem mais fortes e cada vez mais repelem tudo que eles taxam de conservador. Né? Então, e o cristão é sempre taxado como conservador, né? Então a gente tem uma resistência grande na universidade, mas resistência grande não quer dizer que o movimento não é frutífero, muito pelo contrário. A gente pôde ver durante os anos que a gente esteve na cruzada que Deus faz coisas maravilhosas com vidas que, na verdade, nunca tiveram contato com o cristianismo. É que você olha assim e fala, cara, como é que essa pessoa está levando a Deus exatamente. Agora, né? E, principalmente, você vê que a pessoa, depois que ela aceita Cristo, ela imediatamente passa a ser uma ferramenta na mão do Senhor. E ela passa automaticamente a replicar, né, a bênção que ela recebeu e compartilhar com outras pessoas. Isso é maravilhoso. Eu sei, é realmente assim, né? Às vezes quando a pessoa, você olha pra pessoa e fala assim, eu nunca consegui imaginar um cara desse na igreja. Só que justamente por essa pessoa nunca ter tido contato, nunca ter ouvido falar de Deus, é uma mudança tão tremenda, uma mudança tão abrupta, que a pessoa se torna tão grata por aquilo que ela sentiu, tão grata, tão feliz por aquela nova sensação que ela tá tendo, que ela tem muito mais vontade de passar pra frente, né? Sem dúvida. Então por isso que geralmente essas pessoas que estão ouvindo falar de Deus pela primeira vez na vida, assim, de como ele pode transformar a sua vida, são instrumentos importantíssimos, né? Nessa parte de como levar o evangelho. Acabam surpreendendo, né? Surpreende ainda mais do que o normal, né? Isso aconteceu com Paulo. Paulo mudou da água para o vinho, né? Vamos botar assim. Então, assim, e isso serviu de testemunho, né? Para que mais pessoas, né, crescem no evangelho naquela época. Aquele que perseguia, que matava, né? Que era um entrave para o crescimento do evangelho, na verdade acabou sendo talvez o maior propagador do evangelho na igreja primitiva. Isso é muito legal. E eu acho que é um propósito de Deus também, né? Pegar justamente essas pessoas que o pessoal não tem fé, que não, caramba, esse aqui vai ser um servo de Cristo, né? Exatamente. Justamente porque quando ele for usado pelo Senhor, vai ter um impacto maior, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque se você pega uma pessoa que nasceu em lar evangélico, sabe? Tava sempre ali no meio, às vezes essa pessoa não... É claro, ela vai ser usada como ferramenta. Todos nós somos usados como ferramenta pelo Senhor. Só que às vezes o Senhor tem um propósito maior nessas pessoas que acabam indo da água pro vinho, vamos dizer assim, verdade. Né? Exatamente. Não, beleza, Renan. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta que a gente tinha pra você. Fala um pouquinho da Jaque. A Jaque foi legal. Da Jaque. Eu lembro que veio uma representante de vocês, acho que foi aqui. Foi a Liege, foi que ela veio aqui na igreja, ela era né? missionária. E ela é missionária da CRU até hoje, né? Ela é, na verdade, uma das coordenadoras mundiais aí, né? Ela trabalha vinculada aos Estados Unidos. Agora. E eu lembro que dela contar pra gente que o seu relacionamento com a Jaque teve muita influência também, né? Justamente por essa questão da vida cristã na universidade, né? Sim. Na verdade, assim, a Jaque era líder na universidade dela, né? Ela fez a Universidade de Estácio de Sá e eu era líder na minha universidade. A gente acabou se reencontrando, né? A nossa história é bem mais antiga, na verdade, né? O meu avô evangelizou o pai da Jaque, né? Então, assim, a Jaque veio para a igreja por conta do meu avô, só que a gente a gente teve contato na adolescência na mesma igreja, mas a gente não era só coleguinha de igreja, né? E depois a gente se reencontrou na universidade. Ela era líder na universidade dela e eu era líder na minha universidade. E isso é interessante porque eu sempre orei para que eu tivesse uma família que fosse uma família com pessoas que servissem de fato ao Senhor, não servissem só apenas da boca para fora, mas pessoas que fossem instrumentos de Deus mesmo, né? E foi exatamente trabalhando para o Senhor que eu encontrei a pessoa que posteriormente ia ser minha esposa e a gente tem a nossa família, graças a Deus, funcional. Ela trabalha bastante desde aquela época. A gente tenta ajudar no máximo na igreja, ao máximo com as nossas profissões, que é uma outra coisa legal da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Depois que você sai da universidade, você tem ferramentas para, com a sua profissão, também ser uma luz, um farol onde quer que você esteja. Então a gente continua assim, mas é interessante porque a gente tem muita gente pescando, né,
no lugar errado, né? E quer ter um resultado bom na pescaria, pescando no lago errado. Você levantou um ponto muito interessante, né? O fato de você ter um contato maior com Cristo na universidade, como você está na universidade, está se preparando para ter uma profissão, acaba influenciando na sua vida cristã, na sua vida de pregador, no seu trabalho também. Exatamente. Serve de alicerce para aquilo que você vai construir. Uhum. Então, isso eu achei uma ideia muito legal. Assim, se você nunca para analisar esse tipo de cenário, né? Eu digo de experiência própria, porque lá na universidade, né? Para quem não sabe, eu faço a Universidade Federal do ABC, né? Aqui em Santo André. E lá a gente tem um grupo de estudo bíblico lá. Só que é uma coisa tão reduzida, sabe? Tipo, é difícil ver o empenho das pessoas assim que estão envolvidas naquilo lá. Tem um grupo de louvor também, que eles se reúnem na porta da faculdade para tocar nos louvores, né? Então eles ficam uma horinha tocando. Meu, é uma coisa muito bonita. Só que você vê as pessoas passando ali e elas olham com um olhar torto. Sim. Você vê o julgamento das pessoas estando ali. Mas a CRU tem estratégias muito legais. A gente tinha uma banda da CRU, na verdade, que eles tocavam, na verdade o pessoal tocava na universidade, né? Uhum. Mas a gente não tocava, não vou dizer assim, 90% das músicas eram músicas seculares. E você pode usar música secular para evangelizar. Uhum. Eu lembro uma das clássicas que o pessoal tocava, era Lulu Santos, né? Quando um certo alguém mudou o meu caminho. E a gente cantava a música, todo mundo amarradão, quem nunca ouviu falar, e a pessoa, o vocalista no final da música fala, olha, esse certo alguém que mudou a minha vida não foi uma menina. Foi uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele que mudou a minha vida, e assim ele dava... E assim, em 3 minutos ele falava do plano de salvação. 5 minutos ele falava do plano de salvação. E aquele primeiro gelo, né, já tinha sido quebrado com a música. Então assim, você pode evangelizar não necessariamente usando cântico, você pode usar várias ferramentas, né? E isso é legal, você ter uma organização te dando suporte, te dando ferramentas diferentes. Eu lembro quando vocês vieram aqui, o pessoal da CRU veio aqui para poder falar dessas ferramentas pra gente, eles deram bastante exemplo que vocês usavam. Alguns painéis, né, que vocês faziam na faculdade. Sim, painéis. Tem um monte de Você tem alguma que você costumava fazer mais assim, que você trabalhava mais com o pessoal na universidade? Algum método que você usava com mais frequência? A minha universidade, ela tinha um problema que ela não tinha um campus central, ela era bem descentralizada. Então a maior parte do evangelismo era pessoal mesmo, porque a gente não tinha um lugar propriamente para se reunir, para fazer um quebra-gelo grande. Isso era um problema. Para fazer um evento, exatamente, era mais complicado. Então a gente usava mais o evangelismo pessoal. E aí nesse caso, com o evangelismo pessoal, quando tinha um evento numa outra universidade maior, a gente da CRU estadual, né? E sempre tinha, né? Por exemplo, a gente saía da Unirio e ia pro quebra-gelo da UFRJ, por exemplo, né? Então a gente chamava quem você já estava evangelizando para fazer uma coisa diferente. Pô, vamos lá na UFRJ fazer, né, assistir uma programação lá na outra universidade. Então o pessoal gostava. Então vocês deram com a porta de entrada para eventos de outra universidade. Exatamente. Né? Então você chamava, então tinha uma interação maior, né? Como o movimento a gente tinha pelo menos 7 universidades no Rio que tinham um movimento, né? E tem um movimento estudantil. A gente tinha uma interação muito grande, isso ajudava muito. Universidades menores, tipo a minha, porque o Rio das universidades federais, das universidades públicas do Rio, ela é a menor, né? Então a gente conseguia bater uma bola com outras universidades maiores. E eu acho que isso reflete também um pouco que a principal estratégia para você evangelizar é às vezes você não fazer isso sozinho, né? Sim. Porque, por exemplo, quando você está num grupo, é muito mais fácil você mostrar como Deus está agindo ali naquele meio, do que você chegar sozinho e falar, não, ó. É claro, tem situações em que você já vai estar face a face com uma pessoa e o evangelismo vai acontecer. Só que quando você leva num grupo, assim, você chega em um grupo em alguém e mostra que, olha só, olha o que Deus fez pra gente, entendeu? Sim, sem dúvida. E eu acho que na universidade não é diferente, né? E o conceito que a CRU deixa muito claro pra gente, que é um conceito bíblico até, que Deus já está agindo e falando, incomodando pessoas a respeito dele. Ele fala o tempo inteiro. O que muitas vezes a gente não consegue perceber aonde ele está agindo para você ser a ferramenta para continuar o trabalho. Então, muitas vezes, uma das orações que a gente sempre fazia, a gente sempre insistia com Deus, era: Senhor, mostra onde o Senhor está agindo, para a gente ir lá onde o Senhor está agindo. E, rapaz, é incrível como as coisas acontecem, como, de repente, uma pessoa que você nem imaginava, de repente, começa a te perguntar alguma coisa que dá uma brecha grande para você falar do Evangelho, e aí você começa... Na verdade, as brechas sempre existiram. O problema é que a gente não está prestando atenção nas brechas. Esse aqui é o problema. A gente está prestando atenção na matéria, na prova, nas outras coisas, e a gente
gente não tá prestando atenção onde Deus está agindo. No momento que você começa a ligar o radar, ligar o rádio, né, para começar a captar, né, aonde Deus está agindo, fica mais fácil de você perceber e Deus usa e Deus começa a alertar aonde Ele quer que você fale, o que você quer, o que Ele quer que você fale. Então quando for orar, né, não só falar pro Senhor, me capacita, mas Senhor, Sim, me mostra. me mostra, né? Me mostra, porque eu sei que o Senhor tá agindo aqui. E eu quero ser parte disso, eu quero ser uma ferramenta. Exatamente. Eu sei que a máquina tá rodando, eu preciso ter a ferramenta para chegar nela, entendeu? Exatamente. Isso é importante também. Bom, Renan, deixa eu ver aqui. Mais uma pergunta. Voltando um pouquinho para aquele assunto que você falou de como reflete no trabalho, né? Tem alguma coisa que você adquiriu nesse tempo que você estava trabalhando com a CRU dentro da universidade que impactou mais profundo no seu trabalho, assim? Que você vê que, nossa, isso refletiu muito na minha vida profissional, principalmente por causa da minha vida cristã que tinha dentro da universidade. Então, essa questão de achar onde Deus está agindo, talvez tenha sido uma das coisas que mais me impactou e eu levei isso para a vida. Então, vou dar um exemplo simples. Algum tempo depois, eu trabalhando aqui em Santo André, num hospital aqui em Santo André, a gente eu trabalhava numa UTI, dava plantão noturno na UTI, e eu comecei a perceber que alguns funcionários, dentre os funcionários, né, técnicos de enfermagem, né, eram cristãos e estavam ali, né, trabalhando, mas nunca tinham se reunido. E a gente começou, né, até por incentivo do enfermeiro que trabalhava comigo, chama até Renan também, a gente começou a juntar, poxa, vamos começar durante o plantão, dar um tempinho no plantão, no meio da noite, né, quando estiver tranquilo o plantão, vamos começar a orar, né, inicialmente orar pelos doentes, né? Então a gente começou a orar pelos pacientes que estavam graves, né? E isso envolvia todo mundo que estava na UTI. Quem era crente, quem não era, todo mundo gostava de participar disso. E que a fé, independente de que fosse, era uma coisa boa. Exatamente. Né, e o que acontece? Depois disso, a gente começou a não só orar pelos doentes, mas orar uns pelos outros. As pessoas falavam, olha, eu tô com um problema assim, tô com um problema assado. E a gente começou a orar uns pelos outros. E aí isso deu uma oportunidade enorme pra gente começar a evangelizar mais próximo, pessoas que estão próximas. A gente conseguiu fazer isso durante acho que mais de um ano a gente fez isso na UTI. Depois, é claro, o hospital muda, as coisas mudam, né? Então, equipes trocam. Então, a gente acabou tendo que repartir a equipe. Eu mesmo saí desse plantão, né? Então, mas durante um ano a gente conseguiu isso. Mas a gente consegue levar isso para outros lugares. No setor que eu trabalho hoje em dia, tem muitos cristãos, tem outros que não são, mas a gente consegue orar, consegue fazer algumas coisas, aniversário de quem a gente consegue, né, fazer uma festinha ali, que a gente sempre faz no trabalho, né, sempre me chama, não, ora, faz oração pra gente e tudo, então a gente tem sempre uma abertura, mas para isso você tem que estar ligado onde Deus está mostrando as coisas, sabe, e conversar, chamar para perto, e muitas vezes não só evangelismo, mas tem pessoas que estão ali, que você sabe que creem em Cristo, mas estão escorregando na fé, são pessoas que estão, né, naquela fase meio barro, meio tijolo mesmo, estão em fase difícil, que precisam de alguém para discipular, para dar uma levantada, para dar uma motivação maior para buscar a Deus. Então Deus nos alerta para isso, e você acaba sendo um instrumento para abençoar um irmão teu, né, que tá indo, que não está indo tão bem na fé. Às vezes isso até ajuda, né, porque você conhece o passado da pessoa, você sabe como chegar nela, né? Sim, exatamente. E eu sou muito abençoado por pessoas do meu setor que são cristãos e que também veem que a gente às vezes está meio triste, né? Então a gente tem essa interação grande, né? E isso é fruto do que eu vivi na CRU, na verdade. Uma pergunta que essa me incomoda bastante, assim, eu questiono muito isso quando eu estou pensando em conciliar Deus com a faculdade, né? Como fazer isso, né? Porque às vezes, por exemplo, quem trabalha ou alguém que faz alguma coisa fora da faculdade, o cara sai para trabalhar às 6 horas da manhã, né? Chega na aula, chega na faculdade, já entra na aula e já vai até 11 horas da noite, já tem que voltar para casa já. Como encaixar Deus nisso, né? Alguma dica, alguma coisa que você tenha visto que... Porque provavelmente você ia achar que a rotina de estudo de vocês devia ser... Era uma rotina grande. Complicada, né? E como é que vocês conciliavam, assim, né? Essa questão de evangelismo dentro da universidade com a questão do próprio estudo em si, ou trabalho? A faculdade de medicina é uma faculdade que a gente fica integral na universidade. É de 8 até as 5, às vezes até mais tarde. E depois, né, isso até o segundo ano. Depois do terceiro, quarto ano, você começa a já dar um plantão ou outro, então você às vezes fica à noite e tudo. Mas a verdade é que se você procurar bem na tua agenda, tem tempo. O tempo tá lá. O problema é que muitas vezes a gente não consegue deixar coisas que talvez sejam mais
mas não, que sejam inúteis mesmo dentro do nosso dia a dia e separar isso para o Senhor, né? O engraçado... até fora da universidade, né? Não, nossa vida em geral. Putz, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar. Não, pior, a gente tem. Isso é que tá. O engraçado é que, por exemplo, a gente vê a vida de Daniel, por exemplo, que separava, na verdade, 3 períodos de oração, né, durante o dia, né? Ele separava para orar. A vida de Daniel não era fácil. Ele era um serviçal do rei. Tu vê que um serviçal mais top, né? Mas era um escravo hebreu dentro da Babilônia. E ele tinha as funções governamentais dele, mesmo assim ele conseguia tempo para poder orar, para clamar, né? Então a questão é talvez a gente inverter as prioridades e colocar talvez, né, um tempo, em vez de ser o tempo sagrado, o tempo da aula, o tempo sagrado de ser os 5 minutos que você vai sair, você vai se retirar, que você vai para o banheiro da universidade, se tranca lá e você vai orar, você vai falar com Deus. De manhã, você vai acordar 5 minutos antes, 10 minutos antes, você vai fazer e vai orar. Porque tempo a gente consegue. Você já comeu o almoço mais rápido, não, eu tenho que dedicar um tempo. Exatamente. O que eu tenho, por exemplo, o que eu falo até para mim mesmo e falo para as outras pessoas, né? Pega o celular, programa lá e vê quanto tempo você está no celular gastando em rede social. Tem uns aplicativos. Tem aplicativo, coloca lá e começa a botar meta de diminuir, né? Diminuir e, no caso, botar prioridade, né? O aplicativo avisa quantas vezes qual foi o primeiro aplicativo que você abriu e que horas você abriu. Se você vai ver, caramba, a primeira coisa que eu faço é olhar um aplicativo, não é falar com meu Deus. Então, tem uma série de coisas que a gente pode mudar e o tempo existe. Se Deus fez o dia com 24 horas, é porque Ele sabe que tudo cabe nas 24 horas. Você precisa pedir para Ele te organizar isso, né? Então, essa é a ideia. E na universidade, você não precisa de muito tempo. Né? Você precisa talvez separar um dia, ver um dia na sua brecha um pouco maior, em que você não precisa fazer uma coisa muito diferente, cara. Faz o seguinte, vai para um lugar que seja mais público, né? Dentro da universidade, um corredor mais movimentado, tal, senta com a tua Bíblia lá e começa a ler a tua Bíblia. 10 minutos, toda, sei lá, quarta-feira, você senta lá e você vai ficar 15 minutos lendo a Bíblia em público lá no coisa. Você vai notar que vai surgir gente para falar com você. Surge. Alguém vai parar, vai perguntar, tal. E assim a coisa vai multiplicando. E você chama o cara, não, cara, toda quarta-feira eu venho aqui, eu leio a Bíblia durante 10 minutos. Não quer se juntar a mim? E assim vai. De repente você pega um dia por semana, você bota 20 pessoas sentadas lendo a Bíblia. Não precisa fazer culto. Não precisa, você só começou a ler a Bíblia. São 20 pessoas com a Bíblia aberta lendo a Bíblia. Durante a universidade. Cara, isso chama atenção. Não, isso eu já reparei. Isso chama atenção. Eu reparei isso. Às vezes eu sentava pra ler a Bíblia na faculdade e as pessoas olham pra você. E elas questionam, assim. Realmente, eu não tinha pensado isso como uma estratégia. Sim, é uma estratégia. É uma estratégia. E a gente tem uma certa visão de que, assim, as pessoas estão vivendo a vida delas e que elas não precisam de Deus. Isso não existe. Todo ser humano tem uma sede dentro dele que só o evangelho pode saciar. Um vazio. Ele não adianta, todo ser humano tem. Então, mais cedo ou mais tarde, essa sede fica tão grande que qualquer coisinha diferente que ele note que Deus está ali, ele vai atrás. Ele vai começar a procurar. Começou a preencher aquele vazio. Exatamente, ele vai atrás. Exatamente. Nossa, não, isso é uma verdade. Essa questão da Bíblia, assim, já aconteceu comigo e eu nunca tinha pensado em usar isso como uma estratégia de evangelização. Tem outros pontos também, né? Às vezes quando você fala, não, desculpa, que eu preciso sair agora porque eu preciso ir pra igreja, eu preciso encontrar com os amigos da igreja. Às vezes só o fato de você citar que você é da igreja já faz alguém questionar. Já vai chamar atenção. Exatamente. Seja para pessoas que têm uma dúvida com relação à igreja, ou já aconteceu muito também das pessoas saberem que eu sou da igreja e as pessoas virem me questionar. Peraí, você é da igreja, então me explica uma coisa, então, por que isso aqui aconteceu? Sabe? Se Deus é tão bom assim, sabe? A pessoa vem te provocar. Já aconteceu também. E você usar, às vezes, a própria provocação como um meio de falar. É a brecha. O cara perguntou, né? Ele vai ter que te ouvir. O que você vai falar pra ele, aí sim. E muitas vezes, o questionamento dele, o que eu sempre falo, quando alguém vem me questionar nesse sentido, né, normalmente com uma pegadinha, mas por que tal coisa acontece tal coisa? Normalmente eu falo, eu vou te explicar por quê, mas eu tenho que te explicar uma coisa antes. Aí você já usa isso como... Plano de salvação. Depois a gente conversa do detalhe, né? Então a pessoa vai te ouvir. E aí depois você explica, não, isso aqui acontece por conta disso. E aí vem lá aquele texto de Pedro, né? Seja pronto, sempre de prontidão para responder a razão da alegria que há em você. Então você tem que estar pronto com o evangelho pronto na mão para poder... Não, isso é verdade. Quando for questionado. Uma vez um amigo meu me questionou
E eu lembrar dos versículos te dá uma base absurda pra você falar. Sim. E quando você fala, a pessoa não vai te questionar se aquele versículo tá certo ou não. Porque ela sabe que você é cristão, sabe? Ela vai saber que o que você tá falando ali provavelmente realmente tá na Bíblia. É o jeito como você fala. Porque você só citar palavras, às vezes não tem tanto efeito. Mas quando você fala aquilo de coração, tipo, cara, eu acredito naquela palavra. Já é uma influência do caramba. E o meu amigo falou, olha, eu questionava muito a igreja, mas você fala com tanta confiança dessa palavra que o seu Deus fala, que realmente faz sentido pra mim. Eu nunca tinha visto com esses olhos. Exatamente. Aí quando ele me falou isso, eu falei, caramba, não é que é verdade isso? Acontece. Sim. E as pessoas, elas estão sedentas. Então, você trazer o evangelho e na verdade, assim, a tua postura tem que ser a postura realmente de alguém que está dando um copo de água para alguém que veio do deserto. Você tem que ter compaixão daquela pessoa, você tem que ter... Não é um questionamento do tipo, eu vou rebater um ataque que a pessoa está me fazendo. Por mais que a pergunta, muitas vezes, seja até um ataque, né? Mas não tem essa postura. É simplesmente falar do amor de Deus, falar daquilo que Deus tem para ela, né? E isso faz toda a diferença. Você demonstrar durante, né, a explanação da palavra que você realmente se importa com ela. Com a pessoa, não você não se importa em debater seus ideais. Não é isso. Eu tô preocupado com você. Já aconteceu isso comigo também. Eu já fui provocado e eu provoquei de volta, sabe? Aí eu cheguei em casa e pensei, poxa, eu podia ter só usado isso como uma oportunidade de falar de Deus pra aquela pessoa, sabe? Sim. Em vez de querer provar que eu tava certo e o cara errado. Sim, exatamente. Esse não é o caminho, né? Mas assim, eu acho que vale a pena investir na universidade, entendeu? Em refletir Cristo dentro da universidade. Isso vai colher muitos frutos bons dentro da própria universidade. Eu posso dizer que eu nunca tive nenhum problema de nota, nem problema de ficar... por gastar tempo fora da universidade. Não, foi porque eu tava... Eu tava ajudando a tua palavra. Isso aí o Senhor dá ajuda. Buscar o reino. Exatamente. De mais coisas inclusive a nota na prova. Inclusive a nota na prova, né? Isso vai ser. Não tô dizendo também pra você não estudar. Estude, faça a sua parte, né? Mas o tempinho que você separa ali pro Senhor não vai fazer diferença. Eu concordo. Isso é um ponto importante. Ainda mais que na universidade, né? Eu sou universitário, né? Eu tô na universidade ainda. Bruninha, você tá estudando também, né? Ou ainda não? Tô na pós. Tá na pós já? Já tá na faculdade, né? Sim, não deixa de ser. Então, a gente vê lá. É um ambiente onde você tem pessoas com mentes abertas, muitas pessoas com a mente fechada. Sim. Você tem muita coisa que vai completamente contra a palavra, sabe? Então é um ambiente muito propício para falar de Deus ali, né? Exatamente. E a semente que você planta, muitas vezes ela não vai germinar na hora. Você vai ver esse fruto muito depois. Talvez você nem veja. Mas é importante dentro da história da pessoa que você tenha lançado uma sementinha. Se incomodou a pessoa. Exatamente. E depois o senhor vai levantar uma outra pessoa para complementar, para regar essa semente. Depois uma outra pessoa que vai colher. Então, o importante é você não se calar. E é um privilégio, é uma alegria muito grande você saber que, caramba, aquela pessoa ouviu falar de Deus através da minha vida. E isso traz digamos assim, não só um conforto, mas uma motivação para você continuar muito maior. Muito maior. Não, isso é uma sensação muito boa. Renan, o nosso tempo já está chegando no final já. Legal. Muito obrigado pela sua participação. Que estão aí, se precisar. Volte quando quiser, sempre que a gente precisar. A gente ainda vai te incomodar muito com perguntas médicas. Nada, isso aí a gente está para responder mesmo. Mas muito obrigado mesmo, viu? Pessoal, fiquem ligados para os nossos próximos episódios. Se tem dúvida, sugestão, comentário, manda pra gente, pro pessoal do Ano Jovem. Pode acessar nosso canal do YouTube, Instagram, Facebook e todas as plataformas de podcast que você está ouvindo esse podcast agora e as demais. Fique com a gente, muito obrigado. Obrigado, Renan, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, Bruninha. Até mais, isso aí, pessoal. Obrigada. Tchau.